Olá, boa noite, queridos irmãos do Centro Espírita Antônio de Pádua. Para mim é uma honra e um prazer estar mais uma vez aqui com vocês para falarmos sobre a doutrina espírita. O estudo desta noite, nós escolhemos o tema Qual o sentido da vida? Antes de começarmos a falar um pouquinho sobre o assunto, nós faremos uma breve leitura da página inicial sugerida, que seria no livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é 167, na oração. E em seguida, nós faremos a nossa oração, a nossa prece, agradecendo ao nosso Pai, pedindo a permissão e a orientação para nos conduzir no estudo desta noite. Senhor, ensina-nos a orar. Está registrado no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 11. A prece nos círculos do cristianismo caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. Os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Os tristes pedem a solidão com ociosidade. Os desesperados suplicam a morte. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo, com alusão à boa marcha dos negócios que lhes interessam à vida física. Em suma, buscam a fuga. Anelam somente a distância da dificuldade, do trabalho, da luta digna. Jesus suporta paciente todas as fileiras de candidatos de seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhes mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Cessam as rogativas ruidosas, acalmam-se os desejos tumultuários, converte-se a oração em trabalho edificante. O discípulo nada reclama, e o mestre, respondendo-lhe às orações, modifica-lhe a vontade todos os dias, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. O coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o mestre: levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e seguiu. Agora vamos aproveitar o clima dessa leitura, que é um clima de reflexão, mas também de alegria, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial. Jesus, nosso querido Mestre, nosso querido irmão, em teu nome, em nome dos abnegados trabalhadores do bem, dos nossos orientadores espirituais que nos acompanham, chegamos nesta prece para agradecer por este momento maravilhoso desse banquete espiritual que estamos aqui agora reunidos neste momento. Rogamos a tua presença, a tua paz, a orientação, a sabedoria, para que o estudo ele possa ser conduzido da melhor maneira possível e seja proveitoso para cada um dos ouvintes. Aproveitamos a oportunidade para pedir uma bênção especial para esta casa tão maravilhosa que sempre nos acolhe com tanto carinho. Uma bênção para esses irmãos maravilhosos, para que esta casa ela continue sendo esse refúgio de paz, de consolo, de iluminação no bairro onde ela se encontra, que todas as pessoas que possam chegar aí sintam-se confortáveis, consolados, esclarecidos. Muito obrigada, Senhor, por este momento e por este estudo. Que assim seja. Graças a Deus.
Então, conforme nós falamos, o tema que nós escolhemos para falar é qual é o sentido da vida. Se você estivesse na presença de Deus, nosso Criador, e pudesse fazer apenas uma única pergunta, pensa bem, só poderia fazer uma única pergunta. Qual seria? Essa pergunta foi o resultado de uma pesquisa americana e que foi publicada em setembro de 1999 pela revista Veja. Cerca de 46% dos entrevistados responderam que perguntariam ao Criador qual é o sentido da vida. Em um dado momento da nossa existência, com certeza, essa pergunta é feita. Apesar de que muitos de nós ainda no orbe vivem, mas nem sabem por que vivem. Ainda não encontraram um significado para suas existências. Se formos observar, tal questionamento costuma ser feito, geralmente, quando a gente passa por momentos onde a existência parece não fazer sentido. Indagamos o propósito da nossa vida quando nós estamos sofrendo, quando estamos sob uma dor intensa, seja do corpo, seja da alma, quando a gente está vivenciando medo, solidão, depressão, tragédias, perdas. Certamente cresce em nós esta questão. Qual o sentido da vida? Por que nós existimos? Essa questão é tão profunda que, desde tempos antigos, pesquisadores, estudiosos, filósofos, pensadores já tentaram buscar respostas, referências para essa questão tão grave para nós, seres humanos. E quando nós vamos olhar várias vertentes, vários estudos levantados para responder qual é o sentido da vida, nós vamos encontrar respostas diferentes, vamos encontrar óticas, olhares diferentes para essa mesma questão. Até nós mesmos, se nós formos buscar uma resposta, ela também vai ser diferente se levarmos em consideração as experiências individuais de cada um. Alguns poderão responder que a busca de uma estabilidade financeira seria o sentido para a sua existência. Outros, na família, nos filhos, na certeza de que estaria se perpetuando e dando um sentido para a sua existência. Outros talvez buscassem a religião como uma forma de se conectar com algo divino, algo além de si, para que isso dê um suporte à explicação do porquê estamos aqui, porquê existimos. Notemos que, basicamente, todas as formas que a gente enumera aqui, o que a gente pode ouvir de repente, a maior parte delas são muito frágeis, são muito efêmeras, porque algo pode vir abalar tais estruturas. Se a gente for depositar o sentido da vida numa estabilidade financeira, o dinheiro pode acabar ou não trazer aquela satisfação que a pessoa achava que poderia conseguir. Se buscasse na família, nos filhos, de repente, pudesse sofrer com a ingratidão, não ser reconhecido, não encontrar o aconchego que buscasse. E a religião? Muitas pessoas têm se frustrado, têm se decepcionado com a religião. Então, a gente vai ver
que quando a gente busca um sentido para a vida de fora, muitas vezes a gente encontra uma questão muito frágil. E quando essas decepções, a falta de resposta, elas começam a ficar insistentes na vida do indivíduo, a sensação de vazio começa a crescer. E é por isso que muitas pessoas começam a sentir uma dor na alma, que inclusive é maior do que uma dor física, a ponto de desejarem não mais existir. A dor que a gente sente quando não encontra um sentido para a nossa existência, por isso que a gente vai falar que essa é uma questão muito grave na vida do ser humano, quando a gente não consegue encontrar essa resposta, a gente começa a não se sentir nem útil. A gente começa a achar que não serve para nada. E quando a gente encontra pessoas já nesse quadro de vazio profundo, difícil é até apelar para essa pessoa de que ela tem algum valor ou de que algo em torno dela faça sentido, família, o trabalho. Nada para a pessoa faz sentido. Tudo que ela quer é acabar com essa dor, porque isso causa uma dor. Não saber por que você está aqui, qual é o sentido da sua existência, causa dor no ser humano. A morte é desejada para que a dor acabe. Não é a morte necessariamente que interessa, mas que a dor acabe. Por isso que muitos recorrem ao suicídio. Existem vários recursos, vários estudos, várias correntes que se desenvolveram ao longo do tempo para tentar ajudar os indivíduos, inclusive, a encontrar um sentido para a sua vida. Porque isso, torna a repetir, é um assunto grave. Porque se muitos agora nem chegaram a se perguntar, mas em um dado momento da sua existência o farão. Vocês já ouviram falar da logoterapia? A logoterapia e a análise existencial é uma abordagem psicoterapêutica reconhecida internacionalmente, em que baseia-se na premissa de que a principal força motivacional de um indivíduo é encontrar o sentido para a sua vida. A principal força motivacional de um indivíduo é encontrar o sentido para a vida. A proposta da logoterapia é ampliar a capacidade da pessoa de perceber todas as possibilidades existentes de sentido em sua vida, escolhendo para realizar aquelas que o indivíduo considera mais significativas. A logoterapia foi criada por Viktor Frankl, um neuropsiquiatra austríaco. Para Frankl, o sentido da vida não é, portanto, algo dado a priori, mas é algo que se descobre. Viver, segundo ele, quer dizer assumir a responsabilidade de encontrar essas respostas para os problemas que a vida nos coloca e encontrar um sentido mais profundo que nos norteie. Interessante é que essa terapia desenvolvida por Viktor, ela foi criada baseada num momento de sua vida em que o indivíduo é levado a se crer ser um nada. Viktor, ele viveu na época do nazismo e ele era judeu. Ele tinha uma vida estável, ele tinha um consultório próprio, ele tinha um nome, ele tinha uma carreira sólida. De repente, tudo o que ele tinha deixou de existir. E como se isso não bastasse, a perseguição ficou tão intensa que ele
e sua família foram levados ao campo de concentração. E lá sofreram todos os tipos de tortura física, mental. As pessoas eram impostas a crerem que elas eram nada, de que a existência delas valia menos que o nada. Numa situação dessa, como é que ele estaria se sentindo? Para piorar, dos que sobraram naquele campo de concentração onde estavam, foram remanejados para outro campo de concentração em Austin, e lá a sua mãe e esposa foram assassinadas. Imagine o intenso bombardeio mental, de terrorismo psicológico intenso, de sofrimento, ele não vivenciou. Não só ele, como tantos, naquele momento, que foi um dos mais obscuros da humanidade. Pois é, com um olhar observador, Viktor Frankl observou que no campo de concentração, as pessoas que tinham um propósito maior para sobreviver aguentavam todas as condições adversas por muito mais tempo. Ele próprio tentou motivar-se desenvolvendo um manuscrito de um livro que ele começou a escrever antes dele ir para o campo de concentração. Então, a palavra-chave na proposta vivenciada por Viktor Frankl é: qual é o propósito que você tem na sua vida? O propósito é o que te motiva a dar um sentido à sua existência. Então, existimos. Estamos aqui agora. E pelo assombroso conjunto da obra que nós somos, e que pouco de nós, assim, da humanidade, poucos, né, para pensar o quanto nós somos maravilhosos, como o nosso cérebro é uma das máquinas mais potentes existentes e que a gente nem usou ainda metade da capacidade cerebral. É mais potente do que qualquer computador avançadíssimo, até porque quem cria tais computadores avançadíssimos somos nós. Um assombroso conjunto de que nosso corpo é formado e que ainda poucos nós conhecemos, cada vez mais que vamos aprofundando na nossa natureza, na nossa constituição, mais assombrados ficamos. Isso só denota uma coisa: não somos obras do acaso. Nós existimos. E é a razão nos diz, a lógica nos diz, que se nós somos assim maravilhosos, por detrás da nossa criação, um ser maravilhoso também. Uma inteligência suprema, uma causa primária para todas as coisas, inclusive nós. Por que então que ele nos constituiu? Propósito. Na Bíblia, no livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, tem um texto que assim diz: tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Então, por essa razão, estamos sempre buscando explicação até para o que acontece conosco depois da morte. Porque algo lá no nosso DNA divino nos diz que não tem fim. Logo, nós temos um propósito divino.
Nas questões 132 e 133 do Livro dos Espíritos, Kardec também faz essa pergunta aos espíritos, que é a mesma que nós nos fazemos e hoje nós estamos fazendo aqui. Qual é o objetivo da nossa existência? E Kardec pergunta, qual é o objetivo da encarnação? Ou seja, porque nós estamos aqui. Qual é o objetivo dessa existência, da nossa existência? Os espíritos vão dizer, Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Então, nós já vemos aí qual é o nosso propósito. Sermos perfeitos. Propósito divino para cada um de nós. Não importa quem quer que seja no planeta, todos nós temos um propósito divino, que é sermos perfeitos. Desejamos chegar à perfeição? Bom, na verdade, Deus colocou no nosso coração a ideia da eternidade. Se uma hora isso não despertou no indivíduo, uma hora vai despertar. E chegar à perfeição é o nosso objetivo. E Deus, na sua infinita sabedoria, para fazer com que isso desse um sentido à criatura, ele trouxe a proposta de construção. Da mesma forma que a gente vai observar nas grandes ciências do psiqueiro humano, de que a resposta é de dentro para fora e não o contrário, Deus, na sua infinita sabedoria, deu essa proposta para nós de construirmos a perfeição, de não ser dada, que nem uma das premissas da logoterapia. Não é algo que você vê de fora ou que alguém te dá. É algo que você constrói. Então, Deus deixa-nos a cargo de construirmos esse processo de perfeição. Porque seria, se ele nos desse de bandeja a perfeição, seria igualzinho àquele pai que possui posses, vários recursos financeiros, enfim. E aí os filhos herdam aquilo do pai, sem ter nenhum esforço, sem entender como aquilo foi construído. E muitas vezes, muitos impérios chegam a ruir justamente pela má administração, porque os filhos não entendem o valor da fortuna que têm e gastam de forma desenfreada, não sabem fazer com que aquilo perpetue, com que aquilo dure, porque elas não entenderam como aquilo, na verdade, foi construído. Ao passo que aqueles que são preparados para compreender desde cedo como o processo ocorre, são aqueles que dão mais valor e que conseguem manter o patrimônio. Então, a proposta de papai é exatamente essa para a gente. Nós temos essa herança espiritual de perfeição que nos aguarda. É o objetivo. Porém, temos que construí-lo. E Deus, através do processo encarnatório, nos dá essa oportunidade. Por quê? A vida material, ela se opõe à vida do espírito. Porque seria muito legal que no início continuássemos sempre no mundo espiritual. E isso causaria na gente um estacionamento indefinido. E nós precisamos avançar. A matéria, por ter uma natureza diversa à do espírito, é como se ela o cutucasse. As vicissitudes da vida material, ou seja, as frequentes mudanças e transformações da vida material, que só existe nesse contexto material, impulsiona, de certa forma, tira o espírito da sua zona de conforto, fazendo com que ele tenha que pensar diante dos intempéries, diante das dificuldades, encontrar uma forma de sobrepujar as dificuldades,
de maneira que, na verdade, isso é um desafio para ele, a experiência na carne. E Deus, em mais sabedoria ainda, ele criou todo mundo do mesmo ponto de partida. Todos nós simples e ignorantes, isso é, sem o conhecimento, para que ninguém chegasse lá porque recebeu um privilégio, né? Jesus chegou aonde ele chegou e nós vamos chegar, porque essa foi inclusive a proposta dele quando veio aqui, era justamente nos convencer de que se ele já chegou lá, a gente também chega, porque o caminho percorrido foi o mesmo. Note, o caminho que todos nós percorremos é o da ignorância e não da maldade. A maldade é um caminho que se escolhe. A ignorância, todos nós passamos. Por isso que os espíritos vão nos dizer que existem aqueles que já chegaram à perfeição, né, muito antes, tá, do que muitos, porque escolheram desde o início um caminho de retidão. Então isso é uma escolha, tá? A gente escolhe se demorar mais ou menos nesse percurso. A gente não tem ideia se Jesus demorou ou não. A gente sabe que ele chegou. E é isso que ele queria incutir em nós. A ideia de que nós vamos atingir o alvo. Mas que para isso nós precisamos nos mexer. Para a gente ter uma ideia do que seria a perfeição, lá no número 100 do Livro dos Espíritos, nós temos a característica do que seriam os seres perfeitos. São aqueles espíritos que percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à encarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna nos seios de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades e nem às vicissitudes da vida material. Então, nós vamos ver aqui que esses espíritos já não têm mais a necessidade de reencarnar. E quando raramente vem aqui entre nós, é em caráter missionário, como Jesus. A perfeição não é coisa ociosa de você ficar lá no céu tocando harpa com Deus, né? Naquela ociosidade, naquela monotonia. A perfeição é atividade constante e prazerosa para o espírito, porque ele sente felicidade plena. E o sentimento de vazio, ele não existe. A felicidade é inalterável. Nada o atinge. A gente tem esse exemplo aqui olhando Jesus. Jesus é o exemplo assim de amor que todos nós podemos projetar do que seria a divindade. Então, isso quer dizer que Jesus era uma pessoa sensível, ou seja, ele se compadecia das nossas misérias. Mas notem uma coisa, Jesus ele veio num momento, num cenário onde não tinha tecnologia, já começa por aí, já não tinha o conforto da vida que nós temos aqui hoje, né? Já não tinha tecnologia, o povo ainda era muito, muito precário, ainda muito bárbaro. Jesus veio num momento em que estava prestes a estourar uma guerra civil e que depois, efetivamente, isso se confirmou, né? Então, assim, era muito conturbado. Então, todo tipo de miséria, todos os tipos... A medicina não era avançada, muitas pessoas eram enterradas, inclusive vivas, até porque a medicina não estava avançada, inclusive, para diagnosticar ali as doenças. Então, doenças que hoje nos afligem e facilmente encontramos tratamento para elas, na época de Jesus, era considerada verdadeiras sentenças de morte. Então, olha só o cenário que Jesus veio. Só que Jesus, gente, ele sentia
Ele tinha empatia por nós, mas ele não se desequilibrava diante do nosso sofrimento. Sabe por quê? Ele sabia que aquilo era só uma fase, pequena fase da vida do espírito. Então ele via lá na frente que todas as mazelas que passávamos, elas seriam convertidas em aprendizado. Porque notemos, as leis do nosso Pai, elas são de aprendizado. Elas não são punitivas, são de corrigenda. E o ser humano só sofre porque assim ele escolhe o sofrimento, né? A gente pode notar que a gente fala assim, muitas vezes, eu perdi a paciência, eu falei sem pensar e realmente não pensei, falei, explodi. Mas tudo isso, esse tipo de postura que nós temos, é um processo de construção. Porque sejamos razoáveis aqui conosco. Se Deus tem um propósito para a gente, se Ele colocou a ideia da eternidade no nosso coração, isso já é um peso. Raciocínio, depois com calma, depois desse estudo, vocês coloquem essa frase aí na cabeça de vocês e vão dormir. Deus colocou em nós a ideia da eternidade. Depois isso é profundo, eu acho que é até um estudo à parte, tá? Então é razoável, vamos todos convir aqui juntos, trazendo para o mesmo plano de que se o objetivo é a eternidade, se o objetivo é a perfeição, numa única encarnação, eu não vou atingir, não vou. Então razoável é que a gente tenha um entendimento de que o que Jesus fala no relato a Nicodemos é verídico, nascer de novo. Então, precisamos várias vezes renascer na carne e viver várias vezes a experiência aqui. E é aí que entra todo o X da questão, porque a ideia de renascer várias vezes na carne tem a proposta de fazer com que cada experiência vivida seja mais um aprendizado, mais um desafio. Por isso mesmo que, inclusive, no atual plano que nós estamos, o esquecimento do passado, ele veio como uma proposta justamente para que a gente possa ter sempre uma continuidade no nosso objetivo, no nosso propósito, e que muitas vezes a lembrança da vida passada iria nos entravar, iria atrapalhar, até mesmo conhecimentos adquiridos que não perdemos, ficam armazenados no nosso arquivo da memória da alma, mas que muitas vezes ficam adormecidos nessa existência para que eu possa gerar novas outras. Imagina, nessa encarnação, por exemplo, eu, Fabiana, sou contadora, mas em outra encarnação talvez eu viesse médica. Se eu me lembrasse dessa minha existência como médica, teria uma forte tendência de, nessa existência, eu buscar sempre a medicina. E com isso, eu não buscasse outras frentes de trabalho, de desenvolvimento, de experiência, de aprendizado. Então, a proposta do esquecimento, a proposta de mergulhar várias vezes na matéria, não é para sofrer, é para aprender, é para aproveitar as experiências a fim de que a gente cresça, amadureça. Só que nós não sabemos aproveitar de tais recursos. Nos embrenhamos muitas vezes no caminho do orgulho, nos deixamos permitir a vaidade ou o egoísmo. E aí, em atitudes repetitivas, vamos condicionando a nossa mente. Então, não é de uma hora para outra que numa encarnação, se agora eu encontro vários defeitos em mim, ele não veio assim, num estalar de dedos. Ele foi fruto de uma construção e que muitas vezes não foi resultado de uma, duas, três experiências na carne. Às vezes eu fiquei várias fases da vida do espírito renascendo e repetindo os mesmos movimentos, as mesmas atitudes, de maneira que, com o tempo, eu fui viciando as minhas células perispirituais, ou seja, as células do meu corpo espiritual, de maneira que, uma vez elas viciadas,
na próxima encarnação, o corpo que eu vou ali e preparo para uma nova experiência, ele também venha viciado com movimentos, com atitudes involuntárias. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, gente, eu fiz essa barbaridade, mas foi sem pensar, ou pisou no meu pé, eu logo gritei, logo xinguei. Por quê? Isso foi fruto de várias atitudes repetidas e que aí a gente vai viciando as nossas células perispirídicas. E uma vez encarnados, vamos trazer tais reações também para o corpo somático. Isso é um fato. Haja vista que quem modela esse corpo é o perispírito. Esse corpo carnal aqui só tem esse formato humano porque quem dá esta forma é o modelo, a matriz perispirítica. Por isso que muitas vezes a gente vai encontrar aquelas pessoas, por exemplo, mais em voga, né, as mulheres, por exemplo, que sempre estão se envolvendo em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos violentos. Não é que elas se sintam, é que elas queiram buscar um parceiro, um companheiro que seja violento, de forma nenhuma. Mas várias ações repetitivas em várias outras encarnações, ou se submetendo a várias situações de violência em várias reencarnações passadas, fazendo com que as células fossem impregnadas, células perispiríticas fossem impregnadas disso, faz com que nesta existência, de forma inconsciente, ela busque sempre aquele parceiro de maior potencial vibracional que vai fazer com que ela reviva essas experiências. Notemos, é quando nos submetemos ou quando nós praticamos determinadas ações. Então, se hoje, no meu automático, a minha tendência é sempre cometer o desatino, é porque eu construí. Então, o inverso proporcional. Eu posso também construir, eu com certeza posso construir um mecanismo automático de não reagir de forma violenta, de sempre ser pacífico, de sempre parar antes de agir. Mas aí eu tenho que modificar, e muitas vezes realmente não é em uma única reencarnação que nós vamos conseguir isso. É fruto de trabalho, é construção. Então, precisamos internalizar que nesse propósito divino de perfeição, que traz um sentido para a nossa existência, por isso de estarmos aqui, a proposta de Deus, o projeto de Deus sempre foi o de amor. Se nós sofremos, sofremos pelas más escolhas que nós fazemos. Os desgostos, as insatisfações que muitas vezes nós experimentamos na vida e que não conseguimos encontrar a causa nessa existência, com certeza as origens elas podem estar em experiências vividas. Às vezes mesmo, né, o aparente caos que vivemos são planejamento nossos antes de encarnarmos, a fim de ajudarmos a equilibrar a nossa consciência na balança das leis divinas. Tem um caso que com certeza todos vocês conhecem, ou se não conhecem, vão conhecer agora, de uma senhora que uma vez foi procurar o Chico. Ela foi procurar ele com uma criança nos braços e ela disse: Chico, meu filho nasceu surdo, mudo, cego e sem os 2 braços. Agora está com uma doença nas pernas e os médicos querem amputar as 2 para salvar a vida dele. Há uma resposta para mim no Espiritismo? E foi com a intervenção de Emmanuel que a resposta veio. Chico, explique à nossa irmã que este nosso irmão, em seus braços, suicidou-se nas 10 últimas reencarnações e pediu, antes de nascer,
que lhe fossem retiradas todas as possibilidades de se matar novamente. Mas agora, que está aproximadamente com 5 anos, procura um rio, um precipício para se atirar. Avise a nossa irmã que os médicos amigos estão com a razão. As 2 pernas dele vão ser amputadas em seu próprio benefício para que ele fique mais algum tempo na Terra, a fim de que diminua a ideia do suicídio. A partir daí, nós vemos que o sofrimento nada mais é do que um ponto de vista. É só uma ótica, é só uma perspectiva vista de maneira diferente. E quando a doutrina espírita ela traz essa luz para a gente de que até nos sofrimentos que nós passamos existe uma resposta lógica para que aquilo esteja acontecendo, aquele vazio da gente se sentir na vida e achar que não há um propósito, ele passa a ser o combustível para que nós revertamos a nossa condição. Jesus é o psicólogo das almas. Ele sempre nos trouxe a proposta de amor. E porque ele não veio e num toque de mágica mudou tudo? Porque ele entendia que nós precisaríamos passar pelas experiências da vida na matéria para que nós conseguíssemos alcançar a bem-aventurança. Então, o sofrimento é só um ponto de vista. E no aparente caos que nós vivemos, muitas vezes serve para que o indivíduo busque dali a resposta para o crescimento. Eu vou encerrar aqui esse nosso estudo, que, aliás, eu estou aqui na minha casa, mas a sensação que eu tenho é que eu estou diante de todos vocês nesse momento. E é muito importante sentir isso, porque faz com que as paredes, o espaço e o tempo não existam, né? Na vida do espírito, porque é eterno. E eu me sinto muito próximo de vocês. Por isso eu vou compartilhar com vocês, para encerrar aqui essa nossa conversa, um trecho de uma música, que, aliás, eu conheci essa banda, passei a gostar dela pela referência do meu irmão mais velho, né? E a irmã mais nova sempre vai buscar, eu era caçula de 3, né? Então, assim, a gente vai buscar referência no mais velho, e ele gostava muito da Legião Urbana, eu passei a gostar muito da Legião Urbana por causa dele. E tem uma música que ele gostava muito, tá? E que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Eu vou falar só um trechinho dela. Ela é uma música um pouco pesada, meu pai nem gostava que nós escutássemos ela, porque meu pai falava assim, gente, ele só olhava a parte ruim da música, né? Que a música realmente falava assim de toda a violência, de toda a miséria, de todo o caos, de tudo que nós, seres humanos, somos capazes de criar. Todo desgosto, toda dor, toda aflição que nós temos capacidade de criar e que, apesar de tudo isso, o quadro lá na frente, para todos nós, é diferente. A música é Perfeição e vou falar só um pedacinho dela. Venha, meu coração está com pressa, enquanto a esperança está dispersa. Só a verdade me liberta. Chega de maldade e de ilusão. Venha, o amor tem sempre a porta aberta. E vem chegando a primavera. Nosso futuro recomeça. Venha, que o que vem é a perfeição.
é o sentido da nossa existência, é o propósito divino para todos nós sermos perfeitos. E eu agradeço a todos e homenageio esse estudo de hoje ao meu irmão, que desencarnou pelas vias do suicídio aos 27 anos, mas que a vida continua e que todos nós busquemos praticar em nossas vidas o exemplo do Mestre e se apoiar nele na certeza de que o nosso caminho, lá no final, é sermos felizes. Que assim seja, graças a Deus.